Então o homem vai e faz uma cirurgia de amputação peniana que não será uma mulher. Mas ela olha pra si mesma e fala assim, eu não sou homem, eu nasci num corpo de homem, eu sou mulher. Como é que a igreja, vendo, se comporta com essa nova realidade? Ele pode achar que é uma mulher, ele pode achar que é um canguru, uma avestruz. Essa ideia de que um homem pode ser uma mulher é uma ideia que só se faz possível se você afastar a realidade. Um homem não pode ser uma mulher. E eu sempre digo, não é porque eu não queira, porque você não queira. O homem não pode ser uma mulher porque existe um impeditivo chamado realidade. Você propor que um homem pode ser uma mulher e o Estado obrigar a pessoa a dizer isso, ensinando para uma criança que o impossível pode acontecer, é uma crueldade e vai tornar a sociedade pior, inclusive para aqueles homens que querem ser mulheres, porque é dado a eles uma expectativa de algo que não vai se realizar. Isso não é cristianismo. Então o homem vai fazer uma cirurgia de amputação peniana, que se chama de ressignificação de gênero, passa a vida toda sofrendo porque não será uma mulher. Não é porque eu não queira, não, é porque tem a realidade que não permite. E a gente afasta a realidade. Isso é cristianismo? Não. Tá, vou lhe fazer uma pergunta então concreta, um caso concreto, vou lhe trazer um caso concreto. Essa é uma situação que mexeu muito comigo quando eu conversei com essa pessoa. É bem interessante. Eu conversei uma vez com uma mulher trans, então no passado era um garoto, ela falando, bem interessante, desde os 12 anos de idade, ela teve essa... Ela já sempre sentia desde a infância, tá? Mas dos 12, ela teve essa percepção sobre si mesma de maneira muito forte. E ela sempre sofreu muito. Até ela conseguir assumir isso de maneira aberta. E aí, então, a vida dela começou a mudar. Só que toda a história e trajetória dela de sofrimento, por ela viver marginal, porque a família não aceitava, o pai não aceitava, a mãe não aceitava, os amigos, foi inevitável abuso, foi inevitável prostituição, foi inevitável muitos acontecimentos que ela olha com muita tristeza, até ela conseguir dar uma volta e mudar. E ela, óbvio, se vê como mulher. Não fez a cirurgia, não sabe se fará, por toda a dificuldade, todo o processo, mas ela olha para si mesma e fala assim, eu não sou homem, eu nasci num corpo de homem, eu sou mulher. Como o senhor enxerga? Porque há muito tempo, talvez sempre tenha havido, na época de Cristo, os eunucos, se fazem eunuco pelo reino muitos, nascem eunucos, se tornam eunucos, são feitos eunucos. Como é que a gente lida com isso hoje? Porque socialmente havia um preconceito de morte muito grande com esse grupo. Agora, hoje, socialmente, esse grupo é mais aceito. Então, é natural que se apareça mais isso. Pô, se a pessoa não tem medo de morrer, vai aparecer mais. E aparecendo mais, não é que nunca houve, sempre houve. Só que a partir do momento que é igual na Rússia, quando eu vivia lá como missionário. Na época da União Soviética, se alguém se declarava homossexual, ele era preso. Então, alguém vai se declarar homossexual naquele país? Não. Ninguém quer ir pra cadeia. Porque os países de matriz ateísta são intolerantes. Isso. Só há tolerância em países de matriz cristã. Isso. Aí, mas eu tô usando isso só para... Então, socialmente, então, é óbvio que se você proíbe e pune severamente, a pessoa vai... Naturalmente, a ortopraxia que o senhor falou. Não vou fazer, proibido. Se eu fizer, eu vou me danar. Agora, se eu socialmente falo, não, calma, isso é aceito, então, naturalmente, isso vai aparecer mais. Estamos aqui junto? Beleza. Apareceu mais. Como é que a igreja, vendo, se comporta com essa nova realidade? Esse cara, ele quer salvação. Porque ele é tão carente e necessitado de salvação quanto eu. Mas ele, que agora se vê como mulher e é uma mulher, ele está diante dessa verdade, diante da vida dele. O que ele faz? Ele é alguém que deve ser aceito dentro da igreja? Não é. Ele tem que deixar de ser aquilo que ele vê que é. Como a igreja lida com esses novos paradigmas, que não era ponto de corte, de conversa há 200, 500 anos atrás. Não era. Entendeu meu ponto? Não, entendi. Mas primeiro há uma confusão muito grande. Uma coisa é o homossexualismo, outra coisa é o transgenerismo. O homossexualismo é um comportamento possível dentro do mundo da realidade. É possível que um homem tenha relações sexuais com outro homem. Isso é algo que a realidade comporta. Sim. O transgenerismo é algo que a realidade não comporta. Um homem não pode se tornar uma mulher. Mas e se é na mente dele ele é uma mulher? Ele pode achar que é uma mulher, ele pode achar que é um canguru, que é uma avestruz. Não, peraí. Existe o trans... Não, tem um limite, pastor. Não é só uma questão dele achar, pô. Não, é o que então? Ele vê, ele é. Não, A mente dele é mulher. Sim, mas ele não é. Assim, você ouviu falar em transespécie?
Sim. Então você acha que a pessoa é um canguru Não, mesmo? não. Então qual é a diferença de transespécie para o transgênero? A diferença é a esquizofrenia óbvia. Não, calma, não é calma. esquizofrenia. Não chegaremos a esse ponto. Não. É disforia de gênero. Não. Quando Deixa uma eu pessoa... responder, você não vamos lá. perguntou? Vai lá. Ou você quer ainda Não, fazer outro? é porque meu apontamento, Sim. quando o senhor fala Porque homossexualismo... Você está confundindo homossexualismo com transgenerismo. Não, O comportamento... não acho. Como não? Não. O comportamento de uma relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é algo que dentro do mundo da realidade é possível. Mas o transgenerismo é algo que a realidade não permite. Um homem não se torna uma mulher. E você dizer a ele que isso é possível é O crueldade. senhor é um corpo ou o senhor tem um corpo? A gente tem corpo. Tem um corpo. Então o senhor não é o seu corpo. Isso. Quem é o senhor? Quem é aquela pessoa? Esse é o ponto. Não é o que ela se identifica. Veja não bem. é o que ela auto-identifica. Nós nascemos cegos, mas podemos nascer cegos, sim? Cegos podemos. Agora nós somos cegos. Então, por exemplo, um cara nasceu cego. O corpo dele não tem olho. Beleza, ele é cego. Ele não vê. Mas o eu dele, ele de fato, ele não é cego. Ele não é o que o define. Perfeito? Mas a expressão do seu espírito, da sua alma, do seu eu, se dá neste corpo. Mas você dizer a ele... Entende meu ponto? Não, eu entendo. Eu não estou dizendo para você que ele genuinamente não possa achar que é uma mulher, esse rapaz. Ele pode achar que é uma mulher. Pode. Isso é algo que a psiquiatria estudava. Chamava disforia de gênero. Certo? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que uma crueldade uma crueldade dizer para ele que ele vai se transformar em uma mulher. Porque ele não vai. Ele não vai se transformar. Mas não é que isso for o contrário. Isso não é que ele vai se transformar numa mulher. Ele é uma mulher. Se ele é, por que ele quer cortar o pênis? Por que ele quer mudar? Por que ele quer deixar fazer implante? Porque é o que eu estou lhe trazendo. Não, preste atenção no que você está dizendo. Vamos lá. Se ele já está resolvido. Esse é o ponto. Mas se ele é uma mulher, o corpo dele não pode ser aquele. Você diz, este é o ponto, você quer dizer o quê? Porque eu estou dizendo para você que um homem... Que se ele é uma mulher, ele não pode estar naquele corpo. E é a insatisfação dele. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou dizendo é que se um homem acha que é uma mulher, isso é diferente do homossexualismo. Eu acho que você está confundindo. Eu sei que é duas diferente. coisas. Não, eu sei que é diferente. Então, o homossexualismo é um comportamento. É outra coisa. A gente vai falar daqui a pouco. Então, outra coisa. Bom. Então, transgenerismo. Isso. Transgenerismo. Isso. Eu não estou dizendo que não possa haver uma pessoa, um homem que acha que é uma mulher. Eu não estou dizendo isso. Certo. Pode haver, certo? Certo. Isso é registrado pela história da psiquiatria. Certo. Isso pode haver. Tá. O que eu estou dizendo é que propor a esta pessoa que ele se transformará numa mulher e ele quer fazer isso porque ele quer mudar o corpo dele é uma crueldade contra ele. Mas hoje a medicina permite essa mudança. Não permite. Não permite. Existe a cirurgia de ressignificação. Mas isso não torna uma pessoa uma mulher. Mas se aquela pessoa morrer, se você pegar qualquer legista, qualquer antropólogo vai dizer que era um corpo de um homem. Aí é que está o grande... Aí eu estou lhe fazendo uma pergunta que é aqui que é um ponto importantíssimo da nossa conversa. Qualquer ateu vai lhe aplaudir. Porque ele vai, é lógico, porque ele vai dizer exatamente que você é o seu corpo. Mas eu não sou o meu corpo. O senhor acabou de dizer que o define é o corpo dele. É o XX ou XY. Se o corpo não define, por que você está chamando cirurgia de ressignificação de gênero amputar o pênis? O senhor mesmo disse que o corpo não o define. Não, se o corpo não define. Isso, você tá dizendo o corpo aí. não o define. Não, o corpo é o que a pessoa é. Agora o senhor se contradiz. Porque eu lhe perguntei, o senhor é o seu corpo? Não. O senhor falou, não, eu tenho um corpo. O corpo, em termos de sexo, se você é um homem ou uma mulher, é quem você é. Se o corpo não é quem você é, então não precisa mexer no corpo. O que é mais importante? Se um homem que acha que é uma mulher, isso não tem nada a ver com o corpo dele, porque ele é ou é independentemente do corpo, por que ele quer mudar o corpo? Por que você quer fazer... Porque o corpo e o seu corpo, ele tem menos importância do que a sua mente. Corpo? Sim, o que é que isso tem a ver para mudar o corpo? O que a gente acabou de dizer, tudo. Porque se a mente dele, que é quem o define como ser, diz para ele uma coisa e o corpo dele o mostra outra, eu fico com aquilo que, por exemplo, Jesus diz. Olha, se teu olho te faz pecar ou se a tua mão te faz... Arranca fora. Por quê? Porque é exatamente isso. O teu eu é muito mais importante. A tua salvação, a tua verdade. A verdade. Esquece a tua. Eu não quero usar esse termo que está errado. A verdade. E o mundo que transpassa sobre aquele olhar, a verdade na mente daquela pessoa é que ela é uma mulher. Pastor, me tenha
com todo o carinho do mundo, eu não estou querendo lhe... Não, isso aí... É só uma coisa pra gente fomentar mesmo conversa, e isso tá? eu concordo, Eu que sei. aquele homem acha que é uma mulher. Isso. Então, Mas... o que eu estou dizendo para você é que você pode fazer o que quiser com o corpo dele, mas não vai satisfazer o desejo dele. E para mim, você dar essa falsa expectativa para ele é uma crueldade. É isso que eu estou lhe dizendo. Eu entendi, o senhor tem a sua opinião, entendo. Não. É porque muitos trans que eu tive oportunidade de conversar me relatam o contrário. Contrário que eles têm que tomar hormônio a vida toda. Ele pode se transformar em um homem com aspecto de mulher. Eu não sou contra essa pessoa, não. É como chegar uma pessoa com anorexia. Isso. A pessoa com anorexia, ela se vê como gorda, mas ela é magríssima. Concorda comigo? Certo. Então chega uma pessoa que se vê como obesa. O que você está dizendo é que o que importa é como ela se vê. Então ela normalmente se vê como gorda, como obesa. Você vai receitar uma lipoaspiração para ela? É diferente. Por quê? Porque não é o que ela é. Não é como ela se vê. É o que ela é. Não. A sua masculinidade é o que o senhor é. O senhor é. Mas a anorexia... O fato de gordo ou magro é uma condição. Ele se vê na condição de gordo. Então ele está equivocado diante da vida. Agora, ele é macho ou fêmea. Mas o corpo é alguma coisa para dizer o que ele é? Agora o corpo é alguma coisa para dizer... Não, é o que nós acabamos de... Não, é a mente. Se o corpo não é mas nada... Mas uma coisa é o estado, é a condição. Outra coisa é o que a pessoa é de fato. Mas o que vai dizer... Ele não é gordo, ele está gordo. Mas o que vai dizer o que a pessoa é de fato, de acordo com a sua visão de mundo, é como a pessoa se auto-identifica. Não, é estar ou ser. Ela está gorda, ela não é gorda. Ela está gorda. Ela é homem, ela não está homem. É diferente. É por isso que eu estou lhe falando. O seu exemplo da anorexia ele está errado por isso. Então, se ela é homem, ela não pode se transformar em mulher. Não pode. Se ela é, ela não pode se transformar. É o que acabamos de dizer, mas o que definiu ela é a mente. Nós dissemos só o contrário. Não, o que define a mente. Se ela é homem, a mente é algo que você não vai identificar o sexo da mente. Você que está falando com mente, isso quer dizer autodeterminação. A mente, você não vai botar a mente no laboratório e dizer a mente de homem, mente de mulher, você não sabe. Mas o que esse você pode ver se a pessoa é um homem ou mulher é pelo cromossomo ou não, a presença ou não do cromossomo Y. Então vou voltar, porque agora, o senhor está dizendo é que o corpo é mais importante. Não, o que define. O que eu estou dizendo para você é que, preste atenção, estou dizendo um negócio bem simples. Tá vendo? Se um homem acha que é uma mulher, eu sei que há pessoas, homens, que acham que são mulheres. Perfeito. O que eu estou dizendo simplesmente para você é que não há nada que você consiga fazer com aquela pessoa para que ela se torne uma mulher. Você pode fazer com que ela pareça uma mulher, mas não há nada que faça com que ela se torne verdadeiramente uma mulher. Mas ela já é para ela. Então não mude o corpo dela, tá tudo resolvido. Mas ela quer mudar. E por que quer mudar? Porque podemos mudar. A gente Mas se ela quer mudar, é porque ela é o corpo. A gente arruma a orelha de abano, a gente arruma o nosso nariz. Ela é livre para fazer o que ela quiser. Isso. Mas não vai se tornar mulher. Não, mas na cabeça dela, ela já é mulher. Mas na cabeça dela pode achar que um avestruz, um javali, uma girafa. Mas aí, existe o transespécie. Mas é o que o senhor está trazendo. Quando você sabia, eu não estou brincando, não. Você sabia que existe o transespécie? Eu sei disso. São pessoas, inclusive, que tem alguns países que estão tratando essas pessoas como se animais fossem. Então, mas aí, desculpa, pastor, mas é um argumento retórico de exagero do absurdo. Isso aí, obviamente... Não é absurdo, é real. Não é argumento de absurdo, não. O senhor está errado nisso aí. Isso é um absurdo. Não, senhor. É um argumento que está acontecendo. Olha, presta atenção. O fato de estar acontecendo não significa que não seja absurdo. Então, mas não é do exagero. Não é do exagero. Olha, no Canadá, existem lugares em que se uma criança na escola disser que é um gato, a professora é orientada a providenciar uma caixa de areia, meu querido. Pastor, isso está acontecendo real. Tudo bem. É argumento de exagero, não. Tudo bem. Se é exagero, o transgenerismo também é. Jamais quando você vai olhar... Jamais quando você vai olhar a proporção social disso, o número disso. Eu entendo quando a gente usa uma resposta, até do exagero, tá tudo dentro do argumento. Eu não estou usando essa resposta do exagero, não. Tudo bem. Estou dizendo que uma coisa e outra são situações que a pessoa se auto-identifica. Uma coisa, pastor. E outras pessoas se auto-identificam. Uma coisa é você se dizer de uma outra espécie. Outra coisa é você, ser humano, veja bem, ser humano. Nós temos macho e fêmea, homem e mulher, ser humano. Estou contigo, não estamos juntos? Até aí. O que define isso? Quando a tua mente diz uma coisa e o teu corpo é similar ao que a tua mente diz, está tudo em harmonia. Mas pode acontecer da sua mente te dizer uma coisa em desarmonia com o que o teu corpo mostra. Pode acontecer. E nós ficamos com o corpo ou com a mente? Para quê? Para qualquer coisa, ficamos com o corpo ou com a mente. Ficar com o corpo ou com a mente quer dizer o quê? Se você quer dizer
Que o corpo pode mudar e se adequar à mente, infelizmente não, meu querido. Não tem como. Então não vamos, tem como mudar. Tá bom, então vamos ao contrário. O corpo não tem como mudar. Então vamos ao... Infelizmente. O corpo tem como mudar. Se eu puder mudar alguma coisa, muito facilmente é o corpo. Mas o homem não se torna uma mulher. Sempre será o cromossomo Y. Sempre será. Nunca será alterado. Agora, isso não tem absolutamente nada contra a pessoa. Absolutamente nada contra a pessoa. O que eu estou lhe dizendo é que é uma crueldade você propor a alguém que algo vai se realizar sendo impeditivo de realizar a realidade. A realidade é um impeditivo. Mas ela já se vê mulher, pô. Ela pode se ver como quiser, como tem gente que se vê como um avestruz. Não, você está comprando de novo com o bicho, pô. Não, se você está dizendo que a base da pessoa é porque você está colocando, Sim, por conta das suas próprias vontades, um limitador. Mas qual se limitador? é o que você está dizendo que é como a pessoa se vê, a pessoa tem gente que se vê como um avestruz. Isso não faz da pessoa um avestruz. Vamos de novo. Vou construir de novo o argumento. Mas me permita terminar. Vai terminar. Você dizer uma pessoa que ela pode se transformar em um avestruz é você tratá-la como crueldade. Com crueldade, porque ela não conseguirá. Assim como é, você dizer para um homem que acha que é uma mulher, que ela pode se transformar numa mulher, é tratá-la com crueldade. Eu não sou contra a pessoa. Eu estou dizendo para você que existe um impeditivo disso acontecer chamado realidade. Eu vou